O Evangelho é a grande proposta de Deus para a salvação dos seus filhos. O Evangelho é um presente, é as boas novas de Deus, que através do seu Filho amado Jesus veio ao mundo para, através do seu sangue, nos resgatar do pecado. E esse é um motivo de alegria para nós. A morte de Cristo, que é dor, que é vergonha, mas traz para nós esperança de salvação, de redenção, de remissão. Nós vamos cantar a música que fala de graça excelsa. Vamos cantar com bastante entusiasmo, que é o tema da nossa salvação. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar a música Entrega. Esse momento é um momento de oração especial, onde a gente coloca os nossos pedidos, os nossos agradecimentos nas mãos do Senhor. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos,
servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente o coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Feche seus olhos, vamos orar. Nós te agradecemos, primeiramente, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra, para fazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos também. Queremos pedir que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, tomando-nos, para que nós possamos tomar as decisões corretas para a nossa vida. Pedimos também por aqueles que estão passando por lutas, provações, aqueles que estão sofrendo no leito, por aqueles também que estão passando por grandes lutas, provações, que o teu Santo Espírito esteja com todos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento, e também abre o nosso coração para que possamos entender mais a tua palavra e vivê-la e praticá-la, Senhor. Esteja também com o mensageiro dessa noite, que ele fale de ti, que ele traga a mensagem que alcance nosso coração. Nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, que a mensagem dessa noite venha ao encontro de nossas necessidades espirituais. Agradecemos a presença de vocês aqui na igreja e também aquelas pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Hoje é um dia de culto de adoração. O Adalberto já fez uma oração aqui em público, e eu gostaria de fazer uma outra oração em favor de alguns pedidos de oração que surgirem, né? Talvez alguém aqui tenha algum pedido de oração, gostaria que Deus o intercedesse. Eu queria que vocês levantassem a mão, dizendo aqueles que querem um pedido de oração, têm um pedido de oração, nós iremos orar.
Muito bem. Antes eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em o segundo livro de Samuel, livro histórico de Samuel, no capítulo 15, segundo Samuel, capítulo 15, versículos 23 e 30. Nesses dois versículos está baseada a mensagem desta noite. Vamos então orar. Eterno Deus, amado Pai que está nos céus, neste momento estamos com a Tua palavra aberta para recebermos uma mensagem que venha do Teu trono de graça. Também aqui estão os Teus filhos, aquelas pessoas que querem uma graça na vida, uma bênção, que Tu possa atender a cada um. Também as pessoas que estão nas redes sociais e que precisam de uma oração, pedimos que o Teu Espírito Santo possa atingir a cada uma delas. Nós o pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, segundo Samuel, no capítulo 15, versículo 23 diz: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Verso 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, e tinha a cabeça coberta, e caminhava descalço, e todo o povo ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Isto é verdade, mas nem sempre. Quando Davi não tirou a vida de Saul, protegeu Saul, naquele momento ele estava sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas quando, por ocasião do seu adultério e morte de Urias, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava sendo um homem segundo o coração do inimigo. E é exatamente isto que vamos estudar nessa noite. Quando a pessoa não está na direção, não está nas condições, na mão do inimigo, pode estar nas mãos dele mesmo, ou pode estar sob a misericórdia de Deus. É isto que vamos estudar nessa noite. Veja o caso de Noé. Noé, quando aceitou aquela incumbência de Deus de construir uma arca para salvar aquelas pessoas que o aceitassem, naquele momento, Noé estava sendo o homem segundo o coração de Deus. Após o dilúvio, ele caiu numa bebedeira, fez coisas que não devia fazer. Naquele momento, Noé não estava sendo um homem segundo o coração de Deus, mas estava sendo um homem segundo o coração do inimigo. Elias, no Monte Carmelo, defendendo a verdade, defendendo a justiça. Naquele momento, Elias era o homem segundo o coração de Deus. Agora, depois que ele fugiu de Jezabel e foi se esconder numa caverna e ficou querendo morrer depressivo, naquele momento ele não estava sendo um homem segundo o coração de Deus. Pedro, quando disse para Jesus: Tu és o Filho do Deus vivo, ele estava sendo um homem segundo o coração de Deus. Depois,
no dia seguinte, ele disse para Jesus: olha, Jesus, não suba a Jerusalém, não vá a Jerusalém, lá você vai morrer, não faça isso. E Satanás disse para Pedro: atrás de mim, Satanás. Naquele momento ele estava sendo um homem segundo o coração do inimigo. Há esta batalha dentro de cada um de nós. Nós queremos fazer o bem, queremos fazer o melhor, mas quando vemos, estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus condena. Às vezes percebemos isto e às vezes não percebemos. É uma luta. É uma luta para poder andar nos caminhos de Deus, para estar sob a misericórdia de Deus. Nesse capítulo 15 de 2 Samuel, não é Davi segundo o coração de Deus. Também não é Davi segundo o coração do inimigo. É Davi debaixo da misericórdia de Deus. É isto que nós vamos ver esta noite. Davi estava sentindo as consequências do seu pecado. Ele havia andado longe de Deus. Não estava sendo, naqueles dias, um homem segundo o coração de Deus. Havia cometido o pecado do adultério. Uma criança nasce. E a criança estava doente. E ele fez todo o empenho espiritual para que aquela criança vivesse. Ele jejuou, ele orou, ele se humilhou, e aquela criança acabou morrendo. Depois, Amon, outro filho dele, cometeu um incesto com a sua irmã. E o Absalão, outro filho dele, matou Amon. Era a segunda perda na família. Depois, Absalão conspirou contra o próprio pai. E o exército de Davi o matou. Davi fez tudo para que Absalão não morresse, mas não houve o que fazer. O terceiro membro da família é morto. Depois Adonias também quis conspirar contra o trono e Salomão mata. Em pouco tempo, 4 filhos de Davi são mortos. Era uma fase difícil. E Davi estava vulnerável, abatido, chocado. Uma fase difícil. E Absalão queria tomar o reino de Davi. Enquanto Davi estava ali num canto perplexo, sem saber o que fazer, e Absalão ia usufruindo a confiança de todo o reino. Lá uma hora, Absalão pega uns 200 homens, vai até Hebrom, e aqueles homens vão com Absalão sem saber o que fazer. E chega lá, Absalão então orienta: olha, quando tocar a trombeta, vocês gritam: viva Absalão, o rei! Vive Absalão, o rei! E era plano dele de tomar o reino do seu pai. Era um golpe de Estado. E os conselheiros de Davi orientaram: olha, Absalão vem vindo com 200 homens para tomar o seu reino. Absalão já matou Amon, e ele está com sede de sangue, e ele poderá matar você também. Então Davi atravessou o vale de Cedron, que é uma baixada que está entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, sobe o Monte das Oliveiras e vai ao deserto
acompanhado pela sua família e pelos seus homens de estado. E vai até o deserto. O que existe no deserto? No deserto existe medo, solidão, vulnerabilidade, perigo, insegurança. E quando chega lá, depois do Monte das Oliveiras, chegando ao deserto, Davi senta ali numa pedra, ali no deserto, e ele com a cabeça baixa, tira os sapatos do pé, cobre a cabeça, em tristeza e amargura, ele chora. E ele sabe que aquilo que ele está passando é por causa do seu pecado e dos seus erros. E agora então, Davi, envergonhado, ele não sabia o que podia fazer. E a única coisa que podia fazer, ele fez. A única coisa. Ele apelou para a misericórdia de Deus. Davi havia escrito em um dos salmos que a misericórdia de Deus dura para sempre. E isto começou a animar o seu coração. Ele não ficou sem esperança, de forma alguma. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 6 e 7. Palavras do nosso Senhor Jesus. Aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia eu quero e não holocausto, não teríeis condenados o inocente. Deus deseja que nós tenhamos misericórdia. Misericórdia é um dos melhores atributos do Senhor Jesus. Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 7. Aqui tem uma informação muito interessante que o profeta nos concede. Miqueias é depois de Jonas, Miqueias 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus tem prazer na misericórdia. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está no livro de Êxodo, falando agora de Moisés. Êxodo 34. Êxodo 34, versos 6 e 7. Antes, no capítulo 18, capítulo 33, verso 18, Moisés diz: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés conversava com Deus face a face, embora não visse o seu rosto. Então Moisés um dia falou para Deus: olha, eu quero ver o teu rosto. E Deus disse aqui no versículo 20: não me poderá ver a face,
porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Versos 23, depois Deus tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas não poderá ver a minha face. Ou seja, Moisés insistiu tanto para ver o rosto de Deus. Deus disse, não poderá me ver. Eu vou passar entre duas pedras grandes, e você vai ver pelas minhas costas, mas pela minha face você não poderá ver, porque homem algum verá a minha face e ficará vivo. E agora o versículo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse é o Deus misericordioso, é o Deus bondoso, é o Deus que cuida, que vela, que protege e que ampara o ser humano caído em pecado. Quão grande é a misericórdia de Deus, nós vemos aqui nesse texto. Que amor incompreensível. Mas o que Deus vê em nós? O que Deus vê no ser humano para amar com amor tão grande, tendo a misericórdia e a bondade? A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo, e Deus assim nos ama. E Davi pôde compreender isto. Davi então vai ao deserto, e Deus o acompanha. Ele caminha com a sua família, com seus liderados, e vão ao deserto, e Deus vai atrás. Após a morte de Absalão, Absalão se revoltou, o exército de Davi o matou, né? E depois da morte de Absalão, Davi voltou e reinou outra vez. Se você vive de acordo com a misericórdia de Deus, parabéns. Se você vive sabendo que está de acordo com a palavra, parabéns. Mas se você tem lutas na vida espiritual, se você cai, tropeça, as coisas não vão bem na sua vida espiritual, tenha esperança. Há promessas para você. Eu leio no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 11, Ellen White fala, nunca foi Davi mais caro ao coração do infinito amor do que quando, com consciência abatida, para salvar a vida, fugia dos seus inimigos. Ou seja, quando é que Davi foi caro ao coração de Deus? É quando ele estava humildemente fugindo e tentando salvar a sua vida. Ali sobre ele estava a graça e a misericórdia de Deus. E Davi jamais foi tão caro ao coração de Deus, naquele momento que ele estava vulnerável e buscando a paz, buscando a proteção de Deus. Livro Ciência do Bom Viver, na página 161, Deus se alegra, Deus se regozija
de conceder-nos sua graça, não porque somos dignos, mas porque somos indignos. Veja essa citação. Deus quer conceder a cada um de nós a sua graça, a sua misericórdia, não porque somos dignos ou merecedores, mas porque somos indignos. A misericórdia de Deus é a nossa maior necessidade. E muitas vezes nós não sabemos, não ligamos para isto. Deus não deixará de atender a mais simples oração solicitando misericórdia. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, quando ela eleva a Deus a sua oração, a sua súplica, pedindo a Deus misericórdia, Deus tem prazer em atender. Isso é maravilhoso. Deus tem prazer em conceder a sua misericórdia ao pecador arrependido. Você está fugindo de Jerusalém, como aconteceu com Davi? Você está saindo de Jerusalém e indo para o deserto, na sua vida espiritual? Você não tem mais prazer na leitura da Bíblia? Você não tem prazer no estudo da lição da escola sabatina? Você não tem prazer de orar mais? Você não tem prazer em testemunhar? O problema do ser humano não é suas quedas. O problema do ser humano é não sentir a necessidade de Deus. Este é o maior problema do ser humano, jovens, adultos e velhos. Não é as quedas, os tombos, os tropeços na vida espiritual, caindo, levantando e buscando a Deus. O maior problema do ser humano é não sentir a necessidade de Deus. E quando ele não sente a necessidade de Deus, ele não procura, ele não vai atrás, ele não ora, ele não estuda a Bíblia, não estuda a lição, porque não sente necessidade. Para quê? O maior problema do ser humano é não sentir a necessidade de Deus. É tentar resolver os problemas sozinhos. Isto posto, eu quero tirar 3 lições para nós nesta noite. E eu quero que vocês levem para casa essas 3 lições, que é a base da mensagem desta noite. Primeira lição: eu não tenho culpa se você não acreditar nisso que eu vou falar, mas eu acredito. Quando você peca e foge para o deserto, longe de Deus, o que Deus faz? Vai atrás de você. Você foge, Deus vai atrás. Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus. O que Deus fez? Foi atrás. Adão, onde estás? Adão procurou pelos nossos primeiros pais. Israel no deserto. Quantas vezes Israel pecava, se distanciava de Deus, e Deus ia atrás. Deus sempre vai atrás. Elias, depois da vitória no Monte Carmelo, ele foi para uma caverna e se escondeu lá e desejava a morte, depressivo, e Deus foi atrás. O que está fazendo aí, Elias? Moisés, certa vez, cometeu um ato que não estava nos planos de Deus, teve que fugir,
foi para o deserto de Midian e lá ficou durante 40 anos. Já tinha até esquecido. E Deus foi atrás de Moisés. Deus sempre vai atrás. Pedro, após negar Jesus, ele chegou certa vez com seus outros discípulos e disse para eles: olha, agora eu vou pescar. E foi pescar. E Jesus o que fez? Foi atrás de Pedro. E disse para Pedro: olha, você precisa apacentar as minhas ovelhas. Deus sempre vai atrás. Eu queria falar nessa altura para um pai ou uma mãe que tem filhos que um dia passaram aqui pelo tanque batismal, estiveram na igreja e agora não estão mais. Estão lá fora, longe do Evangelho, não querem saber nada do Evangelho. Eu digo para esses pais que vocês orem, clamem, jejuem por eles, porque Deus vai atrás com o seu Espírito Santo, procurando trazê-los, procurando convencê-los para voltar à verdade. Deus sempre vai atrás. Quando você intercede pelo seu filho, ou pelo seu vizinho, seu parente, seu amigo, quando você ora a Deus, pedindo que o Espírito Santo possa intervir na vida daquela pessoa que um dia abandonou a verdade, você está dando uma razão forte para Deus agir. Quando o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa que um dia foi cristã, o diabo fala: o que você está fazendo? Essa pessoa é minha, ela não quer nada com o Evangelho, ela não quer nada com a Bíblia, não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus. Por que você está instigando a ele? O diabo fala para Deus. E Deus diz: olha, eu sei que ela não quer nada com Deus, comigo, ela não quer nada com o Evangelho, ela não quer nada com Jesus, mas eu estou atendendo o pai dela, ou a mãe dela, que são meus filhos. Então, quando nós intercedemos por pessoas que já foram da igreja, nós estamos dando uma razão forte para Deus agir. O livro de Efésios, capítulo 6, menciona que existe no espaço sideral forças antagônicas em luta. As forças espirituais do bem e as forças espirituais do mal. E qual que vai vencer? Aquela que realmente você pedir, você orar. Isso é muito importante. Eu leio uma passagem aqui no livro de Salmo 23. Há uma passagem muito importante de acordo com o texto que nós estamos lendo. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse na leitura destes versículos. Salmo 23, versículo 6. Diz assim o Salmo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a certeza que Deus nos dá. E eu quero ler mais uma passagem sobre a misericórdia, que vocês conhecem, mas é bom ler. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
e versículos 22 e 23. É muito bonita essa passagem, uma promessa maravilhosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha que coisa maravilhosa. As misericórdias do Senhor não têm fim. Nós não temos méritos. Nós, como seres humanos, não temos mérito nenhum ou merecimento, mas nós temos valor. E o nosso valor é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Segunda lição desse texto que nós estamos analisando. Aquele que chora pelos seus pecados, seus erros, não ficará sem misericórdia. Amém? Aqueles que choram pelos seus pecados não ficarão sem misericórdias. Terá graça e bondade. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual é o nosso problema na teologia contemporânea? O problema é o seguinte: nós justificamos o nosso pecado. Nós dizemos, olha, eu fiz isto por causa daquilo. Eu cometi esta falha porque houve aquela situação. Nós justificamos os nossos erros e as nossas falhas e os nossos pecados. Onde está o choro pelo pecado? Onde está o jejuar? Onde está o clamor? O levantar de madrugada? Interceder com intenso fervor? Terceira lição que nós tiramos do texto que estamos analisando. Davi voltou. Uma das atribuições da misericórdia de Deus é devolver em Jesus aquilo que já foi dado para nós. Aquilo que Deus deu para nós, nós perdemos, o diabo tomou, e agora em Jesus ele nos dá novamente. Em Jesus teremos o Éden de volta. Que promessa maravilhosa a palavra nos dá. Em Jesus teremos a imortalidade de volta. Em Jesus teremos Jerusalém de volta, como aconteceu com Davi. Em Jerusalém teremos o trono de volta. Em Jesus, Davi recuperou tudo o que já era dele. O problema é querer estar nas mãos de Deus. É o nosso problema. É o problema de muita gente. É querer, é desejar, é ansiar estar nas mãos de Deus, cumprindo a sua vontade e sob a misericórdia dele. Devemos orar como fez o publicano lá no monte. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E esta oração jamais ficará sem ser atendida. Aprendemos nesta noite 3 coisas. Aprendemos que se o pecador distancia de Deus, Deus vai atrás. Primeiro. Segundo, aquele que chora por seus pecados não ficará sem misericórdia. Aquele que acha que a sua situação diante de Deus não é a melhor, e ela chega a chorar
e pedir para Deus, Deus vai ouvir. Terceiro ponto, o que você perdeu em Jesus, você vai recuperar pela graça dele. Deus não deixa os seus filhos abandonados. E eu queria que vocês fossem para sua casa essa noite na certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Que Deus está sempre ao nosso lado. E o único problema nosso na vida espiritual é estar nas mãos de Deus. É querer fazer a sua vontade, é desejar. E esse desejo por Deus, eu quero que esteja na vida, na mente e no coração de cada um de nós, agora e sempre. Amém. Convido a todos, coloquem em pé. Nós vamos cantar a música Infinita Graça, é o número 117 do Novenário Adventista. Que ela vem bem ao tema dessa noite, que ela fala sobre a infinita graça de Jesus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Anseio ter o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu Eterno Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos pela tua infinita misericórdia, te agradecemos pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu perdão, e a todos nós que estamos aqui nessa noite, possamos voltar para nossas casas debaixo da tua misericórdia. Abençoe também os nossos irmãos que não estão aqui, mas talvez estão assistindo pelas redes sociais. A eles também, Senhor, concede esta graça em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Bom, gente, está na porta para despedir de todos. Desejamos um bom retorno aos seus lares. Lembrando que sábado agora nós teremos o dia do amigo na escola sabatina,
venha preparado, convide um amigo para estar aqui a partir das 9 horas. À tarde teremos uma programação muito especial também, que todos estão convidados. Um bom retorno mais uma vez, os santos anjos nos acompanhem.